queridos e queridas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Dr. LR. Hoje eu acordei inspirado, eu vou falar de um tema um pouco mais poético, mas eu vou falar um pouco da parte mais científica disso, a parte médica, a parte psicológica, o que a ciência fala pra gente. O que é a felicidade, afinal de contas? Como que funciona dentro do nosso cérebro? O que faz nós, pessoas, sermos felizes? Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, like no vídeo, mostra pra todo mundo e vamos pra cima. Gente, então é o seguinte, antes de falar disso propriamente dito, a gente sempre dá aquela introdução, aquela parte prévia para vocês entenderem um pouco como é que funciona o organismo, da parte científica mesmo. Dentro do cérebro, dentro dos nossos neurônios, você tem conexão de um neurônio com outro através de substâncias. São substâncias chamadas neurotransmissores. É uma substância que transmite informação de um neurônio para o outro. E a gente tem 3 básicos, certo? E isso vai servir de base para você entender como é que funciona o tratamento das ansiedades, o tratamento da depressão, o tratamento em geral de algumas condições da psiquiatria, tudo bem? Então o primeiro neurotransmissor que a gente vai falar é a dopamina. A dopamina é aquele neurotransmissor que facilita o movimento do corpo humano. Você tem movimentos harmônicos de um músculo com o outro, quando você vai correr, quando você vai fazer uma atividade que exige movimentos rápidos, repetidos. Quando você dobra um braço, quando você abre a mão, quando você vira de um lado para o outro, são movimentos suaves. São movimentos que você consegue fazer de um pouco mais devagar até um pouco mais rápido, sem ter tremores ou sem dar aquelas travadas. O que a gente vê, por exemplo, na doença de Parkinson, que são as pessoas que não têm a dopamina, que elas perderam um núcleo cerebral onde você forma a dopamina, são pessoas que estão rígidas, que elas não conseguem se mexer direito, elas não conseguem andar, não conseguem ter expressão da musculatura facial, são pessoas travadas. A dopamina ela é mais relacionada ao movimento, mas a dopamina em excesso ela também gera os quadros psicóticos, que são os quadros de esquizofrenia. Para a parte de emoção não tem muita relação. Todos os neurotransmissores que eu vou falar aqui, eles têm várias ações no corpo, mas a gente vai focar nas principais. O segundo, então, neurotransmissor agora já entra na base dos tratamentos da depressão, da ansiedade, junto com o terceiro que eu vou falar. Esse neurotransmissor chama-se noradrenalina ou norepinefrina. É a mesma coisa, são sinônimos. A norepinefrina ou a noradrenalina é aquele neurotransmissor responsável pelo bem-estar, de você querer fazer alguma coisa, de você se sentir disposto em fazer alguma coisa. Então, se você vai correr, se você vai fazer um esporte, se você vai fugir, se você vai ter uma atividade ali um pouco mais exagerada que exija com que o teu coração bata mais rápido, que a tua pressão suba, a tua frequência respiratória aumente, para que você tenha ali mais reserva no corpo, a tua norepinefrina no sistema nervoso central está aumentada, tá? Então a gente tem essa disposição, quando a gente quer fazer alguma coisa, quando o corpo ele está apto a fazer alguma atividade, você se sente disposto, você se sente ativo. Tá? Então é um pouco menor o grau que a gente usa para tratamento das doenças psiquiátricas, mas geralmente entra junto. Ele funciona também da mesma forma, tem remédios que atuam mais nessa parte da norepinefrina do que do terceiro neurotransmissor que eu vou falar, que é o mais importante. E nas doenças, por exemplo, a depressão tem os quadros em que a pessoa ela quer ficar deitada em casa, não quer fazer nada. Tem o sintoma de anedonia, que é a perda de vontade de fazer as atividades que ela mais gosta de fazer no dia a dia. É justamente por isso, você não tem essa substância. É uma substância que, quando ela está em falta, você fica cansado, você fica fadigado, você não quer realmente fazer nada, você quer ficar parado, esperando o tempo passar. Então, isso é uma das substâncias extremamente importantes para o funcionamento diário do corpo humano, para dar realmente a força de vontade de você fazer as coisas do dia a dia. E o terceiro neurotransmissor, que é considerado o mais importante, é o principal no foco do tratamento das doenças psiquiátricas, tanto dos transtornos ansiosos quanto dos transtornos depressivos, é a serotonina. A serotonina, gente, é um neurotransmissor maravilhoso, é um neurotransmissor que é responsável pela parte emocional propriamente dita. Então, quando você ouve aquela música que você fazia tempo que não ouvia, aí sente aquela sensação de inspiração. Quando você está morrendo de fome, depois do almoço, e tem aquela sensação depois de sono, de relaxamento, que você quer cochilar,
Ou não, ou você está com aquela pessoa pela primeira vez, aquele menino, aquela menina, está apaixonado, aquele casal pela primeira vez na vida. Tudo isso é a serotonina atuando no teu corpo. A serotonina é um neurotransmissor responsável pelo amor, pela empatia, pela sensação de inspiração, pela própria sensação de felicidade. A gente se sente relaxado, se sente calmo, se sente tranquilo, dorme bem quando você tem a serotonina aumentada no corpo humano. Claro que ela deve estar controlada em ponto certo, tá? Porque aí quando passa de um determinado ponto, aí a gente tem os transtornos ansiosos. Só que quando ela está baixa, a gente tem os transtornos depressivos. E é dessa forma que os remédios da psiquiatria, dessa parte de depressão e ansiedade, eles funcionam. Parecem duas coisas distintas, mas a base é a mesma. Eu já tinha gravado um vídeo uma vez, mas eu falei tudo atravessado, tudo enrolado sobre o tratamento da depressão e ansiedade, acabei nem soltando. Mas eu já estou falando agora, porque aqui eu consigo engatar um pouco mais nesse conceito do que é realmente se sentir feliz, do que é realmente a sensação de estar bem consigo mesmo. A serotonina ela é responsável por tudo isso. Então a serotonina é o que junta realmente as pessoas, é o que dá a ligação entre um filho e uma mãe, é o que faz a parte emocional do corpo humano. Não é à toa que ela é tão forte que um dos antidepressivos mais potentes que existem no mundo, que inclusive é proibido porque virou droga ilícita, são as anfetaminas, as metanfetaminas. E tem algumas variações que elas liberam um pouco mais de serotonina do que norepinefrina. De um estado depressivo ou de um estado ansioso, ela vai para um estado de felicidade, de harmonia muito rápido. Só que esse é o problema, quando sai o efeito do corpo, a pessoa se esgota, vira um efeito rebote. Então a pessoa está bem, do nada ela fica mal e ela precisa usar de novo a substância. Isso é o conceito dos vícios que a gente vê nos pacientes que querem usar drogas. E aí eu falei da metanfetamina porque é uma das mais clássicas, mas por exemplo a cocaína é uma das que liberam muita noradrenalina dentro do sistema nervoso. A pessoa ela fica muito disposta de uma hora para outra. O crack, que é o resto da cocaína, é a mesma coisa. O MD ou o êxtase, que são usados em festas, nas baladas, é mais para a parte da serotonina. Todo mundo que usa fica feliz, fica empático, quer abraçar o outro, quer se relacionar com o outro. E seria um tratamento muito interessante, mas o efeito de ser muito rápido que é o problema, porque ele vai embora muito rápido. E dá um efeito rebote, um efeito contrário também muito rápido. E aí fizeram os novos remédios, que são os tratamentos que a gente às vezes pega até no posto, pega na farmácia de postinho de saúde. A base do tratamento é justamente essa, é inibir a reciclagem dessas substâncias, porque o nosso cérebro ele fica produzindo essas substâncias. Ele tem essa conexão de um neurônio com o outro que acontece de forma normal. Só que ele tira também essa substância. Ele coloca e tira, justamente para você ter uma transmissão atrás da outra. Só que quando você toma esses remédios ele inibe a recaptação dessas substâncias entre um neurônio e outro. A norepinefrina, a serotonina, o tempo de ação dela fica um pouco mais prolongado. Então a pessoa ela se sente mais equilibrada. Você consegue controlar os transtornos ansiosos, os transtornos depressivos dessa forma. Você estimula com que essa substância ela fique ali entre um neurônio e outro por mais tempo. Então eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado do vídeo. Mostre esse vídeo para as pessoas que têm algum problema relacionado a essa parte psiquiátrica, um problema de depressão, um problema de ansiedade. E lembrem-se, eu falei tudo isso porque quando a gente entende alguma coisa, a gente abrange a ideia de uma forma melhor. É diferente você explicar o conceito das coisas para um paciente que toma aquele remédio uma vez no dia, aquele antidepressivo ou ansiolítico logo cedo pela manhã, ou uma vez de manhã, uma vez à noite. Quando a gente entende o conceito, a gente consegue fazer o corpo aprender essas coisas, entender essas coisas e trabalhar em cima disso, sem precisar ficar baseando em remédio apenas. Tá? O próprio exercício físico, eu já falo que o exercício físico é uma maravilha, mas o exercício físico ele também libera essas substâncias. Ele faz isso de uma forma para você ter uma recompensa no corpo, quando o corpo ele sofre ali, quando você tem o trabalho em cima do corpo muito pesado, seja num esporte,
numa corrida, em alguma coisa ali que faz você suar a camisa, você tem esses sistemas de recompensa que fazem você liberar substâncias de relaxamento, como a serotonina, substâncias para controle da dor, porque você acabou de exercitar o seu corpo, como as endorfinas, que também têm efeito relacionado à parte de relaxamento, à parte de tranquilizar o corpo humano e deixar você mais calmo, mais disposto para o dia seguinte. Então, esses conceitos, lembrem-se, são coisas do organismo, são coisas de vocês, são coisas que está acontecendo agora nesse momento que você está assistindo o vídeo, está acontecendo dentro da tua cabeça. Tudo bem? Fiquem com Deus, aquele forte abraço e tchau.